Muito boa tarde a todos os presentes. Que a paz de Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa envolver a cada um de nós, que essa paz possa alcançar as regiões mais íntimas de nosso ser, ocasionando a mudança necessária que nós precisamos para a nossa evolução. Hoje temos um tema bastante interessante, a simplicidade e o perdão. A doutrina espírita, ela surge no século XIX com o objetivo de progredir moralmente a humanidade. O objetivo dela é justamente transformar as almas. Ela não vem somente com manifestações espirituais. Ela tem um objetivo. E esse objetivo está ligado ao estudo, ao conhecimento do Evangelho, que está intimamente conectado com a transformação de cada um de nós. E a simplicidade, ela é um aspecto de extrema importância na vida de qualquer espírito. Será que nós somos realmente simples? O que significa essa simplicidade? E existe alguma relação entre o perdão e a simplicidade? Jesus, no Sermão do Monte, ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual o significado de pobres de espírito e reino dos céus? Para compreendermos essa passagem que até hoje fala a cada alma, precisamos compreender a simplicidade. Sem ter a noção da simplicidade, não há como compreender o significado desse versículo. Inicialmente, compreender o conceito e sua importância. Depois, aqui, o objetivo de nossa reflexão é justamente reconhecer os fatores que complicam a nossa vida interior. Em terceira opção, imaginando uma escada que nós vamos subindo pouco a pouco, é implementar práticas para simplificar a vida interior. E por último, experimentar os resultados positivos da simplicidade. Quando nós vamos para o hebraico, e por que nós trazemos aqui o hebraico? Lembrando que Jesus ele não falava em grego, Jesus ele falava na sua língua nativa, que é o hebraico e o aramaico. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira palavra sendo bem-aventurados é a palavra asherei. Essa palavra simboliza felicidade, felizes. E lembremos também que Jesus estava falando para um povo que tinha uma vida muito sofrida, pessoas que estavam sob o regime de Roma, eles tinham que pagar impostos, muitos impostos, e tinham uma vida muito, muito difícil. Passavam por humilhações, e não somente o ambiente que Jesus estava fazendo o Sermão do Monte, aqueles indivíduos eram pessoas muito simples, pessoas pobres, humildes mesmo. Eles iam uma vez por ano a Jerusalém, e para vocês terem noção, porque havia as festas do povo de Israel, o povo que vivia em Jerusalém, muitos deles tinham preconceito com as pessoas dessa região, a região da Galileia, de Nazaré. Inclusive, até havia um ditado se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, alguma coisa boa da Galileia. Por causa disso, que eram pessoas muito simples. Agora imaginemos nós nos transferindo lá para o Sermão do Monte, todas aquelas pessoas que vinham de várias regiões, e Jesus vai e diz a primeira bem-aventurança: bem-aventurados vocês, os pobres de espírito. Aquelas pessoas simples. E eles poderiam até imaginar que coisa boa tem na pobreza. Então podemos pensar sobre isso. Asherei é a palavra felizes, então ele fala: felizes são vocês. Vocês quem? Aniei. Essa palavra, aqui, aniei, ela significa justamente pobre, aflito, humilde. E ela está intimamente ligada à pobreza mesmo. É humilde e modesto. E a outra palavra é harua. Harua significa espírito. E aqui é um artigo, professora. Um artigo, então, é o espírito. Pobres de espírito mesmo. Ruach significa vento, hálito, mente e espírito. Nunca é relacionado a algo despersonalizado. Sempre é ligado a alguém. No caso, a essência espiritual de alguém, de um ser espiritual, um anjo.
a essência espiritual de cada pessoa. E quando ele diz pobres de espírito, o que ele está querendo dizer? Podemos pensar no nosso eu espiritual. Bem-aventurados aquelas pessoas que não são cheias de si mesmo, orgulhosas, aquelas pessoas que o ego não é muito inflado. Então, isso que Jesus quis dizer. Bem-aventurados as pessoas que se portam com humildade. Nós observamos aqui, voltando novamente, aqui, humilde e modesto, que é a palavra aniei. Outro aspecto importante, aniei é muito parecido com a palavra eu, ani, em hebraico. Então, vocês vejam, pobre, eu, ani, aniei. Então, percebam a semelhança que existe entre a pobreza e a personalidade, ou seja, nós somos necessitados. Nós somos indivíduos que precisamos uns dos outros. Ninguém é cheio de si mesmo e que não dependa de alguém. Todos nós, a roupa que nós usamos não fomos nós que fizemos, o sapato que usamos para caminhar, a tecnologia que estamos usando aqui agora, nenhum de nós a inventou. Então, tudo isso nos liga à questão do NA, da pobreza. Nós precisamos ter essa noção. Não podemos ter o nosso ego inflado. Então, Jesus vai e diz para aquelas pessoas que sofriam sobre o poderio de Roma, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês vivem uma vida humilde. Vocês não têm esse glamour de Roma, esse poder de se inflarem o ego de vocês. É isso que Jesus quer expressar para aquela multidão. E se nós irmos também para o versículo 5, que esse é o versículo 3. O versículo 5, Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Será que tem alguma semelhança, se a gente for reparar? Porque aqui está falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a compreensão disso? Guardem isso. Herdará a terra e reino dos céus. Voltaremos nisso mais à frente. Aqui é um comentário de Kardec a respeito justamente da pobreza de espírito, e ele diz que a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmo os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Aqui é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reino dos céus. Malhut Hashamai, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Malhut é ligado a reino mesmo, porque a primeira vez que aparece essa expressão está em Êxodo. Associa o poder de Deus com o poder de reinado, porque na época o que eles tinham como referência eram os reis, os imperadores, as pessoas de poder. Então eles mostram que havia um reinado acima de todos os reinados da terra, e esse reinado era o reinado de Deus, que passa multidões, passa reinados, passa populações, passaremos nós em encarnações, mas a realidade de Deus, as leis divinas não passam. E é justamente esse aspecto, Malhut. E Hashamai é o céu espiritual, é o céu que envolve todas as coisas, que envolve a matéria. Então, é essa noção mesmo de plano espiritual. Aqui houve um pequeno erro, mas acredito que dá para ler. O reino de Deus está dentro de vós. Olha que interessante, Jesus diz que os pobres de espírito irão conquistar, deles são o reino dos céus. E depois ele diz lá em Lucas 17, versículo 21, para os fariseus, que esse reino que eles esperavam como vindo um Messias que iria dominar, queria ser um libertador político, um militar, ele fala que esse reino não viria com forma exterior chamando a atenção de todos, não. Esse reino estava dentro de cada pessoa e ele surge a partir de nós. Por que está dentro de cada um de nós esse reino? Porque é a realidade espiritual. Todos nós somos espíritos e é o que a doutrina espírita vem nos trazer. Sendo nós espíritos, aonde vai estar essa realidade? Está em nós, porque somos essa essência. Continuando o que Kardec apresenta.
dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então vejamos essa simplicidade de Kardec ao desenvolver o conceito sobre a humildade. Ele mostra que todo esse desenvolvimento do ego inflado não gera nada para o espírito a não ser débitos diante da lei divina. Nós nos enchermos de nós mesmos, acharmos que não dependemos de ninguém ou humilharmos aqueles que nos cercam com o nosso orgulho e vaidade vai atrapalhar o nosso próprio caminho. Então, por isso que ele diz que vale mais a pena nós sermos pobres de espírito, como o mundo entende, pessoas que não valorizam o poder, que não valorizam a glória, a fama. Mais vale a gente ser desse modo, rico em qualidades morais, do que como o mundo compreende, porque tudo isso vai passar. Também no hebraico tem um conceito de Ha'anevim, quando fala os mansos herdarão a terra. Lembra que eu falei que nós voltaríamos nesse conceito? Pois bem, porque a simplicidade de espírito é nós começarmos a descomplicar a vida pelo lado de dentro. Um dia iremos para o plano espiritual, e essa realidade nós vamos intercambiando ela. Vamos para o plano espiritual, voltamos para a matéria. E esse processo é um processo de aperfeiçoamento de cada um de nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, um dia a terra vai ser uma habitação de paz. Esse reino dos céus, que é das pessoas simples, das pessoas humildes, que se portam com uma maneira muito humilde diante de Deus, diante da lei divina, pessoas que praticam o bem, elas vão herdar a terra. O planeta, o mundo em que vivemos, ele vai ser transformado justamente pelos espíritos que o habitam. Quando Kardec, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, trata justamente sobre a questão de que os mundos, eles não são aperfeiçoados por milagres divinos, como entendiam à época, de que Jesus viria com uma multidão de anjos e transformaria a terra. Não, não é desse modo. A terra é transformada por cada um de nós. É pela mudança de nossos sentimentos, pela mudança de nossas atitudes, pela mudança de nosso jeito de ser e de se portar na sociedade. Assim agindo, eliminando as imperfeições, a terra vai se transformando. Então vocês vejam agora essa associação. O reino dos céus é das pessoas simples e os mansos herdarão a terra, porque um dia a terra vai ser a habitação de espíritos pacíficos. Analisando as causas da falta de humildade. Pois bem, o orgulho, como os próprios espíritos apresentam, que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, aquilo que nos impede de progredir, aquilo que nos aprisiona a matéria, e mesmo depois da matéria, quando voltamos para o plano espiritual, o orgulho e o egoísmo continuam nos afetando, às vezes criando um ambiente espiritual muito de sofrimento para o espírito que fica preso a esses sentimentos. E todos nós precisamos trabalhar isso. Por isso que estamos aqui na matéria, como diz a questão 132 de O Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é justamente nós estarmos aqui para nos aperfeiçoarmos. O orgulho é o desprezo pelos outros, a superestimação das habilidades. É o se encher de espírito, é o ego que se infla. É isso, é superestimação, é algo que atrapalha a nossa evolução espiritual. E isso vai gerar uma atitude defensiva, medo de vulnerabilidade, ou seja, o orgulho ele vai nos fechando tanto que não permite, às vezes, nós refletirmos se nós estamos errados. Será se nós estamos errados em algumas atitudes? A gente passa pela vida sem nem realmente pensar, será se isso que eu estou fazendo está certo? Como é que eu estou tratando as pessoas? Às vezes, quando o orgulho nos toma, o que acontece é que nós não nos enxergamos.
nos enxergamos no sentido de valorizar somente o nosso eu, mas nós não temos aquela autoconsciência que Santo Agostinho nos ensina, de questionar, será que o que eu fiz está certo? Porque o orgulho, lembre-se, é o se encher de espírito, só vê ele, que caminha pela vida valorizando em primeiro lugar aquilo que eu quero, que aí entra o egoísmo, é satisfazer somente o meu eu, que aí é foco em ganhos pessoais, como está aqui também, não dá para muito a qualidade, mas dá para perceber que falta de empatia. E essa falta de autoconsciência que nós comentamos vai ser uma ignorância das próprias falhas. Santo Agostinho nos diz na questão 919, se não me engano, isso, sobre o autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer e nesse processo perceber aquilo que precisamos afastar, aquilo que nos impede de progredir e focar nas atitudes positivas. Mas sem autoconsciência não há como nós nos melhorarmos. Nós vamos ter essa ignorância das próprias falhas, vamos achar que sempre o que nós fizemos está certo e que as outras pessoas é que estão erradas. E outra coisa, falta de reflexão. Não vamos repetir porque foi o que foi comentado. E aqui uma imagenzinha. Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Um indivíduo que poderia ser ajudado por outro com a mão sendo estendida, mas carrega um peso muito grande, que é o orgulho. Então talvez ele queria subir, alcançar a montanha sem precisar de ajuda de ninguém. E na vida nós precisamos uns dos outros. Isso é lei do universo. O universo progride um com o outro. Deus ajuda o homem pela mão do próprio homem. Pois bem, continuando sobre esses vícios e imperfeições morais, por quê? Quando nós não nos portamos com simplicidade, vamos nos portar como? Complicando a vida. E essa complicação vai gerar muitos sentimentos desequilibrados. Ódio, sentimento intenso de aversão é um dos exemplos. E tudo isso paralisa a nossa evolução espiritual. Rancor, aquele ressentimento persistente que sempre volta no nosso coração, lembrou da pessoa, já vem aquele sentimento negativo. Inveja, desejo de ter o que o outro possui, ou seja, ainda uma visão muito apegada à matéria, de que, nossa, eu queria ter aquilo, mas quando nós nos envolvemos por essa simplicidade de espírito, como diz Leon Denis, que o homem precisa daquilo que é necessário, ele não pode se encher de coisas desnecessárias, porque isso vai gerar apego e vai afetar a nossa evolução espiritual. E a inveja está justamente ligada a isso, porque eu vou achar que, porque eu não tenho aquilo, sendo que cada um de nós temos o que precisamos e o que merecemos também. Vaidade, excesso de orgulho em relação à própria aparência ou conquista. Isso pode ser algo que pode afetar qualquer um de nós e temos que ter muito cuidado, porque a vaidade e o orgulho, ele não se enxerga. Ele quer satisfazer somente ele, mas ele evita se enxergar com a autoconsciência. Será que eu estou errado? Então precisamos ter essa noção. Eu estou me importando pela vida usando as pessoas como uma chavezinha, um colarinho para satisfazer o meu eu? Ou eu entendo que cada um tem seu papel, que eu aprendo com as pessoas, que eu preciso delas? E o outro aspecto dos vícios e das imperfeições morais é o apego, né? E isso é a causa de muito sofrimento no plano espiritual. O apego aos bens materiais, o apego aos seus próprios sentimentos desgovernados. E citando a Casa Mental de Calderaro, certa vez, no Mundo Maior, o livro de André Luiz, capítulo 3, sobre a casa mental, André Luiz passa por regiões do plano espiritual onde ele vê muitos espíritos em situação de sofrimento, espíritos que se assemelham até mesmo a animais. E ele chega no hospital, em uma colônia espiritual, e pergunta a Calderaro, que é um psiquiatra do plano espiritual, meu irmão, por que a situação de espíritos, tantos espíritos, estarem apegados à terra, não conseguirem ter lucidez espiritual quando chega após o desencarne, não conseguirem alcançar as regiões das colônias para receberem tratamentos, para receberem instruções? Por que isso acontece? E Calderaro explica que antes da gente compreender essa situação, para que nós possamos estender a mão para ajudar aqueles que nos cercam, a gente precisa compreender a perversidade, a maldade como loucura, que é o que Calderaro fala, para a gente ter cuidado com o julgamento, porque nunca sabemos a relação de cada espírito. Nós precisamos somente ter a noção do bem e de estender a mão. E que o julgamento pode afetar mesmo a nossa tentativa de ajuda para aquele que está em sofrimento. Aí Calderaro vai e começa
a explicar a André Luiz o porquê de espíritos sofrerem, assim, nesse processo de apego à terra, apego a sentimentos, a pessoas, e ele explica sobre os 3 níveis da casa mental, dividindo o cérebro em 3 compartimentos, que é uma única mente, um único cérebro, mas que tem atividades diferentes. O nível 1 sendo o nível do porão, aquilo que o espírito conquistou no passado, tanto qualidades como também as imperfeições, que infelizmente atrapalham o caminho. E esse porão, ele sempre volta na nossa vida, porque quando nós reencarnamos, nós viemos justamente para tratar muito do porão, que é o nosso passado, aquilo que nós fizemos perante a vida, perante as pessoas, e a lei divina vai justamente agir em nossa causa. Nós precisamos estar alinhados com essa lei divina. E viemos para a reencarnação para nos reajustar diante da lei de Deus. E aí o que acontece nesse processo? Muitas vezes, doenças, processos difíceis na família, tudo isso como consequência e como justamente reajuste que Deus coloca na vida de cada um de nós. Precisamos passar por essas experiências para nós irmos purificando o nosso porão, que é o nível 1 da casa mental que Calderaro aborda. Depois ele avança para o nível 2, sendo o nível do presente, o nível do consciente. E é justamente nesse nível que nós tratamos das nossas escolhas, das nossas decisões. É aqui no agora que nós escolhemos o que vamos nos tornar. Vamos tratar o nosso porão, quais sentimentos eu ainda tenho em mim que atrapalham o meu caminho. Quais sentimentos eu tenho em relação a outras pessoas, mágoas, eu tenho algum sentimento em relação a mim mesmo, de tristeza, culpa por alguma coisa. Todos esses sentimentos podem paralisar o meu caminho. E nós viemos justamente na encarnação para tratar esse porão e focar no presente como método de reajuste diante da lei de Deus. E no final entra o nível 3 da casa mental, que é o superconsciente, é a meta, é o amor, é nos desenvolvermos enquanto espírito. Então reencarnamos no presente com a meta para frente. E o passado se torna um exemplo muito interessante para compreendermos isso. Estamos numa estrada com um carro. Se ficarmos só para o passado, olhando só para o retrovisor, vamos bater. Precisamos olhar em algumas situações para saber quais são as causas, o que precisamos tratar, mas temos que estar com um olhar para frente. Pois bem, o Espírito Pascual, em 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, ele fala justamente o que nós estávamos comentando, que o egoísmo é a negação da caridade. Que sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira, observem isso, uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E é isso que nós vemos na sociedade de hoje. Aquela perda pelo respeito de noção de família, famílias desestruturadas, tudo por causa do egoísmo e do orgulho. Mesmo que seja inconsciente, às vezes na família nós não percebemos isso. Às vezes agimos de maneira inconsciente contra as pessoas que estão no nosso lar. Precisamos ter autoconsciência, porque é isso que atrapalha o nosso caminho. E ele fala da questão do mais esperto. Chico Xavier tem uma frase interessante que ele fala que o mundo não é dos mais espertos. O mundo é das pessoas humildes, das pessoas que se portam com simplicidade. E é isso justamente o que Jesus fala, que os mansos herdarão a terra. A terra do futuro e o plano espiritual também é destinado, o mundo superior, às pessoas de boa vontade, às pessoas que trabalham no bem, às pessoas humildes, que não toma à frente do outro, que não quer lucrar em cima do outro. O mundo não é dos mais espertos. Por agora, talvez no mundo em que estamos, talvez os mais espertos consigam conquistar algumas coisas materiais, mas espiritualmente falando, tudo que é plantado será colhido e precisaremos dar conta diante de Deus, nos reajustaremos diante de Deus com aquilo que nós nos afastamos, não é? Pois bem, aqui há alguns dados para nós percebermos como isso é algo real, é algo do nosso cotidiano.
Por exemplo, 1% mais rico da população mundial concentra 44% da riqueza global. Relatório da Oxfam 2024. Qual é a consequência disso? O egoísmo materialista, que gera acumulação excessiva, enquanto milhões de pessoas vivem na pobreza. Outro dado: pessoas com traços narcisistas, orgulho excessivo, somente ver o seu próprio eu, as suas intenções, seus desejos, essas pessoas têm 3 vezes mais riscos de desenvolver depressão e solidão. Journal of Personality 2023. E a consequência disso vai ser sociedades individualistas, pessoas que só pensam em si mesmos. Nas empresas vão ter funcionários, até mesmo patrões que só pensam em si mesmos e vão atrapalhar a vida de muitas outras pessoas. Então vejam que isso é algo real, não é uma ideia que os espíritos estão nos trazendo. Outro dado: pessoas com alto índice de egoísmo emocional só priorizam suas necessidades, têm 35% mais chance de se divorciarem. O mesmo jornal, of Social Psychology 2023. Então vocês percebam como é algo que afeta a família, o ambiente sagrado pelo qual nós reencarnamos. Deus permite que nós evoluamos na Terra através da reencarnação justamente pela família. É a porta de entrada nesse mundo. E às vezes o pai e a mãe, ali tendo a noção de marido e mulher, era o que daria continuidade a toda uma pessoas que reencarnariam para evoluir. E isso é atrapalhado muitas vezes por esse egoísmo emocional, por esse orgulho excessivo. Mais um dado: 55% das brigas em família por herança são causadas por o quê? Egoísmo e falta de perdão. Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2023. Qual é a consequência psicológica disso? Trauma de geração em geração. Então, gerações que vão repetir, às vezes, as mesmas coisas. Ansiedade generalizada em filhos. Então, percebam que isso afeta todo o núcleo familiar. Nenhuma atitude que nós fazemos é uma atitude isolada. Mesmo que estejamos sós, até mesmo o nosso pensamento vai afetar aqueles que estão ao nosso redor. Mais dados. No Brasil, 62% dos processos judiciais de inventário são motivados por disputas familiares. 40% dos casos, os conflitos persistem por mais de 10 anos, mesmo com prejuízos financeiros e emocionais. Consequência psicológica disso, porque tudo afeta a nossa mente, tudo afeta o nosso espírito. Síndrome de animosidade familiar, estresse pós-traumático, depressão e rompimento definitivo de laço. Há famílias que, às vezes, os pais não vão falar com os filhos, o marido com a mulher, tio com... assim por diante. Então, vejam que nenhuma atitude é isolada e precisamos ter essa autoconsciência. Um caso real. Um estudo da UFMG, no ano de 2023, acompanhou 50 famílias em disputa por herança. E o que foi descoberto? Que 78% dos envolvidos desenvolveram transtornos de ansiedade, 30% tiveram problemas cardíacos agravados pelo estresse prolongado. E aí entramos num ponto muito importante. Porque a simplicidade vai ser esse ponto que nós começamos a descomplicar a vida, mas descomplicar ela pelo lado de dentro. Tratar as nossas imperfeições com realidade, não querermos afastar, não falar, isso eu deixo para depois eu penso em me melhorar, ou então culpa excessiva quando erra. Todos esses extremos nós temos que ter cuidado. A simplicidade é uma maneira modesta de se portar, sabendo pensar, sabendo refletir, e entra o ponto do perdão, porque nós estamos nos relacionando constantemente com pessoas e, querendo ou não, isso é do mundo. Jesus mesmo falou que mais cedo ou mais tarde alguém ia pisar no nosso pé, alguém ia nos fazer mal por nós estarmos simplesmente no caminho com a mesma pessoa. Então temos que ter essa noção. O perdão, ele é necessário em várias situações de nossa vida. Perdoar nós mesmos, perdoar aqueles que nos fizeram mal, pedir perdão também é um sinal de humildade. Então todo esse processo do perdão é muito importante que a gente reflita a respeito dele.
Novamente a escadinha. O primeiro aspecto, explorar o conceito de simplicidade como meio de descomplicação interior, o que nós já estávamos comentando. Depois subimos para o outro degrau, que é investigar o perdão, como uma forma de autolibertação e cura. Será se eu guardo alguma mágoa? Será se eu tenho alguma culpa e eu mesmo não me perdoo? Ou eu não perdoo alguém? Ou eu simplesmente ando inconformado com a vida, que o mundo está muito ruim e eu não perdoo a vida? Por estar do jeito que está, às vezes também as pessoas, nós podemos caminhar dessa maneira, achando que a culpa é do mundo e nunca nós temos nenhuma responsabilidade. Tudo isso é um processo de perdoar. Terceira, analisar as raízes da complicação na vida. Vamos para a quarta, que é aplicar estratégias para simplificar e perdoar. E depois, quando internalizarmos o perdão, vamos conseguir experimentar essa paz interior. Novamente, alguns dados sobre a questão da falta de perdão no nosso corpo físico e na nossa mentalidade, a questão psicológica. Uma das causas, estresse crônico, libera cortisol em excesso, enfraquecendo o sistema imunológico e aumentando o risco de infarto e AVC. American Heart Association, 2024. Outra consequência, pressão alta. Pessoas que não perdoam têm 35% mais chance de desenvolver hipertensão. Problemas digestivos, raiva e ressentimento estão ligados a gastrite, úlcera e síndrome do intestino irritável. Harvard Medical School, 2024. Dor crônica. Pacientes que guardam mágoas têm 50% mais dores musculares e articulares. Universidade Stanford, 2023. Envelhecimento precoce. O estresse oxidativo causado pelo rancor acelera o envelhecimento celular. Telômeros mais curtos, né? Esse processo de envelhecimento. Insônia e exaustão. 68% das pessoas que não perdoam dormem mal e acordam cansadas. E o perdão liberta. Estudos mostram que quem pratica o perdão tem níveis menores de inflamação no corpo. E novamente associando o perdão com a simplicidade, pessoas que vivem com menos apego material têm 20% mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio que nos dá prazer de viver, que nos dá vigor para lutar na vida, para conquistar as coisas. Então vejam como nenhuma atitude é isolada, tudo reflete no nosso corpo, reflete nas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui entramos numa mensagem que nós precisamos refletir. Uma mensagem que está na Revista Espírita, Sociedade Espírita de Paris, foi recebida através da médium Senhora Didier, e é uma mensagem sobre o perdão. Porque Jesus, ele foi o ato sublime do perdão. Ele não emitiu nenhum pensamento de raiva, de ódio contra aqueles que estavam crucificando ele. Ele estava além disso. E somente uma alma pura e uma alma que busca o progresso perdoa. Quem diz isso é Leon Denis, que veremos mais à frente também. Leon Denis disse que o perdão é o dever de toda alma que aspira à felicidade. Então, se queremos ser felizes, precisamos aprender a perdoar, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai nos ofender, ou às vezes nós, por falta de autoconsciência, vamos machucar alguém, fazer algo que não deveria. Então, precisamos ter consciência do perdão para nos perdoar e também pedir o perdão. Como se pode achar em si a força para perdoar? A sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. Ora, eu já vos disse que o Cristo tinha resumido em sua vida todas as angústias e lutas humanas. Todos os que mereciam o nome de cristãos diante de Jesus Cristo morreram com o perdão nos lábios. Os defensores das liberdades oprimidas, os mártires das verdades e das grandes causas de tal modo compreenderam a elevação e a sublimidade de sua vida que não faliram no último instante e perdoaram. Se o perdão de Augusto não é inteiramente sublime historicamente, o Augusto de Corneille, o grande trágico, é senhor de si como do universo, porque perdoa. Ah, como são mesquinhos e miseráveis os que possuíam o mundo
e não perdoavam. Como é grande aquele que continha no futuro dos séculos todas as humanidades espirituais e que perdoou. Jesus, ele não tem visão limitada como nós temos. Ele não enxerga somente a nossa encarnação, ele enxerga o nosso ser espiritual por completo. E ele vendo todos aqueles indivíduos que estavam o crucificando, ele provavelmente, com absoluta certeza, via a alma de cada ser, sabendo que mais cedo ou mais tarde eles iriam se render ao bem. O bem é eterno, o mal é passageiro, então precisamos ter consciência disso. E Jesus sabia que aqueles espíritos iriam aceitar, iriam se render. Mais cedo ou mais tarde, todos cederão ao bem. O bem transforma. E esse processo do perdão, Jesus olhava e compreendia. Por isso que ele não, espírito puro que o era, ele sabia que a transformação chegaria para todos. O perdão é uma inspiração e, por vezes, um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz. Eles serão punidos, como diz a Escritura, porque tinham ouvidos e não escutaram. Então, se quereis perdoar, se vos sentis fracos diante de vós mesmos, contemplai a morte do Cristo. Quem conhece a si próprio, triunfa facilmente de si mesmo. Eis porque o grande príncipe da sabedoria antiga sabia, antes de mais nada, conhecer-se a si próprio. Antes de lançar a luta, ensinava-se aos atletas para os jogos, para as lutas grandiosas, os meios seguros de vencer. Ao lado disso, nos liceus, Sócrates ensinava que havia um ser supremo, e algum tempo depois, séculos antes do Cristo, ensinava toda a nação grega a morrer e a perdoar. E o espírito, Lamennais, ele diz no final, encerrando isso, que o homem vicioso, mesquinho e fraco não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Então veja que é a questão de como nos portamos diante da vida. Se nós complicamos a vida, é claro que nós não vamos perdoar. Vamos focar em questões pequenas, num erro pequeno, não vamos ter essa atitude de levar a vida com leveza e saber que todos estão passíveis de erro, assim como nós também podemos errar. Espírito Lamennais, Jornal de Estudos Psicológicos, agosto de 1862, na Revista Espírita. E a mensagem de encerramento, que gostaria que nós refletíssemos no que Leon Denis fala, porque aqui ele nos vai chamar a atenção para aspectos muito importantes. Eu posso arriscar dizer que aqui é um resumo do que nós precisamos focar na nossa encarnação. Essa mensagem está no livro Depois da Morte, é a conclusão do livro Depois da Morte. Vinde saciar-vos nessa fonte celeste, vós todos que sofreis, vós todos que tendes sede da verdade. Ela verterá em vossa alma e o frescor e a regeneração. Vivificados por ela, sustentareis mais animadamente os combates da existência. Sabereis viver e morrer dignamente. Isso é importante a gente lembrar porque é o que a doutrina espírita faz na nossa vida. Quando nós vamos frequentando um centro espírita, estudando as obras de Kardec, lendo o Evangelho, espírita ou não espírita, lendo o Evangelho, participando de uma igreja, qualquer templo religioso, o objetivo é justamente penetrar essa verdade no nosso íntimo. E isso, quando entra de verdade no nosso coração, vai gerando um frescor, uma regeneração. Nós começamos a andar em paz, porque sabemos que é Deus que comanda tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas, então tudo está certo, tudo está no lugar. Leon Denis diz que lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é, a todo momento, assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero, é passageiro.
As gerações passam como vagas no mar. Os impérios esboroam-se, os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele, nunca passam. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias humanas, que são a sabedoria e a virtude. Conquistas por teus esforços, e alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos refletir nessa mensagem, tendo noção de que precisamos nos portar com simplicidade. Leon Denis nos diz que, e os Espíritos também nos diz que ao homem basta a posse do necessário. Que possamos conquistar aquilo que quisermos na vida material, mas tendo noção de que tudo isso fica. E o que vamos levar para o plano espiritual? Quais conquistas nossa alma vai ter? Que nós possamos realmente sair daqui concluído o objetivo que viemos. Deixando essas imperfeições, é claro, não iremos eliminar todas. Nós conquistamos, infelizmente, muitas coisas, muitas pedrinhas no caminho que estão atrapalhando, mas pouco a pouco vamos eliminando isso. E somente o que que Leon Denis diz, nós conseguiremos realizar isso, que é fortificando a vontade. Precisamos fortificar a nossa vontade através da prece, do trabalho no bem. Tudo isso fortalece o nosso querer, porque a nossa vontade ela cambaleia. Às vezes está firme, às vezes não está. E somente nós nos sintonizando com o bem, com aquilo que é bom, fazendo o bem, realmente temos vontade e força para praticar e continuar nessa estrada. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde e que essa mensagem possa envolver nosso íntimo, alcançando aquelas regiões que somente nós e Deus alcançam. Muita paz a todos.